Thiago Mendes que marca aí o primeiro, né? Marca a apresentação do primeiro reforço do Vasco desta janela de transferências que vai até o dia 2 de setembro. E como eu tinha falado anteriormente, o Vasco, após o jogo contra o Del Valle, ficou escancarado o erro do Piton, a cobrança da torcida e, claro, o erro da zaga como um todo, João Vitor, Lucas Freitas e o próprio Maurício Lemos. Choveu de oferecimento de jogadores ao diretor de futebol, Admar Lopes. Inclusive, tem até um papo engraçado. Um empresário do mundo da bola aí, que a gente costuma apurar muito com o empresário também. E um empresário, né, que até há muito tempo que eu não falava, que costuma trabalhar no mercado sul-americano, me mandou mensagem perguntando o telefone do Admar. Então, assim, é justamente isso, porque o Vasco, por mais que está numa draga, é uma ótima vitrine. E o Vasco recebeu inúmeros oferecimentos, sendo que um deles chamou a atenção, e eu pude apurar, que foi o Balbuena. Esse aí, ó, pose de capitão, né, pose de general, que é o xerifão da zaga. É isso que o Vasco está querendo e está precisando. O Vasco tentou o Balbuena na primeira janela de transferências, né? E claro que ele está com a camisa do Corinthians aí, mas ele não joga no Corinthians, mas no futebol brasileiro ficou muito conhecido. Ele estava no Dinamo Moscou, atualmente está sem clube. Está sem clube o Balbuena. E o Balbuena já tinha passado, digamos assim, na avaliação dos scouts do Vasco. Isso lá na época do Fábio Carille. O Fábio Carille tinha trabalhado com ele no Corinthians e também tinha avalizado a contratação do Balbuena. Só que naquela ocasião, né, o Vasco não conseguiu ali chegar num acordo financeiro e ficou para depois. O Vasco trouxe o Lucas Freitas, João Vitor já estava, Maurício Lemos chegou e o Balbuena não. Só que agora ele foi novamente oferecido. E por ser um perfil que já agradou o departamento de scout, o que o Vasco analisa a possibilidade de contratação. Só que o perfil xerifão, né, coronel, aquele cara firme, paraguaio, seleção paraguaia, jogador internacional, já jogou no West Ham, né, já jogou na Europa, na Premier League. Então, é um perfil que agrada, porque a avaliação que se faz da zaga do Vasco é que falta isso, falta um xerifão. É só a gente observar os gols que o Vasco sofre, você não vê ninguém discutindo nem antes do gol e nem depois do gol. É um cabeça baixa, bola, vida que segue. O único que consegue ali falar e dar-lhe um esporro, acordar, é o Léo Jardim, né? Então, esse perfil agrada. Só que tem um detalhe. A gente já vem falando, e quem acompanha a live sabe disso, que o Fernando Diniz ele tem a chave do departamento de futebol do Vasco. Hoje o Vasco vive um Diniz-centrismo. O Admar trabalha em função do Diniz, o Pedrinho e o Felipe dão muito aval ao Diniz. Eu não estou dizendo que isso não é merecido, não. Ele fez por merecer. Os dirigentes do Vasco gostam do Diniz e querem dar todo o apoio e suporte para que o Diniz possa trabalhar bem. Então, tem que saber e tem que ver o aval do próprio treinador, tendo em vista que o Balbuena é um jogador de muito mais contato físico, vigor e tal, mas e a saída de bola? E o time, né? O Diniz costuma jogar com a linha alta. Como é que ele corre para trás? Então, teria que ter uma certa adaptação quanto a isso. Tanto é que o Maurício Lemos, que veio para ser titular, é reserva por conta disso, por ter menos velocidade que o Lucas Freitas e também do que o João Vitor. Mas, evidentemente, que é uma pressão também do Vasco. Ó, a gente precisa de um zagueiro com mais nome. Ele tem mais de 30 anos, se não me engano, tem 33, 34 anos, passaria a experiência para um setor defensivo, que tirando o Lemos, que tem 28, todo mundo ali é muito novo. João Vitor, beleza, tem 27 anos, Paulo Henrique tem 28, mas não são jogadores tão não são tão tarimbados, sabe? Não são jogadores que vivenciaram muitas situações. Balbuena, por exemplo, já foi campeão brasileiro. Né? É uma outra prateleira até de personalidade, de confiança. Então, é um perfil que agrada e muito a diretoria, o departamento de scout, porque já foi avalizado, né? já tinha recebido ok antes. Ele voltou a ser oferecido e o Vasco, portanto, avalia a contratação desse atleta. Mas é claro que o foco ainda é o setor ofensivo. O setor ofensivo é a grande meta do Vasco dessa janela. Lembrando que o Vasco já contratou o Thiago Mendes, ou seja, já reforçou o meio-campo, falta ainda reforçar o setor defensivo e o setor ofensivo.
Antigamente, o foco era num volante e num ponta, mas entenderam que um zagueiro é de fundamental importância à contratação. Então, zagueiro passa a ser uma prioridade. Abaixo, é bem verdade, mas passa a ser uma prioridade. E, de fato, eu pude conversar com uma fonte que me garantiu o seguinte: o Vasco está em busca de jogadores que precisam chegar e jogar. Não adianta trazer para compor. O Andrés Gomes, jogador do Rennes, o Vasco chegou a fazer uma proposta. E, pelo que me contaram, né, e aí eu estou passando aqui sem juízo de valor, mas foi o seguinte: a partir do momento que o nome dele foi mencionado, foi falado, o Rennes, entendendo também que o Vasco queria muito e precisa muito, aumentou um pouco os valores. Não só para o empréstimo e da opção de compra, mas o próprio empresário, na negociação com o Andrés Gomes, já aumentou também o valor salarial e do que o Vasco pagaria. Então, é uma negociação que babou muito por conta disso. Ela ficou mais. Ela foi potencializada após o interesse do Vasco. A gente sabe, o Vasco é uma vitrine muito grande. Outros clubes brasileiros tentaram, e aí o Vasco, claro, não vai fazer leilão, acabou não fazendo leilão, e o jogador permaneceu, portanto, por enquanto, no Rennes. O Vasco tenta o perfil próximo. Um jogador que joga na Europa, um jogador de seleção colombiana, como o Vasco tentou também, sondou o Alan Minda, que é um jogador de seleção equatoriana. Então é nesse perfil, na verdade, para o setor ofensivo, com um perfil mais físico e mais jovem. Para o setor defensivo, para a zaga, aí o perfil já muda. Seria um jogador livre no mercado e com um pouco mais de experiência. Mais para frente, né, para os jogadores de ataque, o que o Vasco quer de fato são pontas, atacantes que tenham uma idade um pouco menos elevada, para dar mais frescor. Porque se a gente olhar, tem o Ryan, tem o Nuno, que são jovens, mas Verratti e Coutinho já tem mais de 30. Então não adianta. Não, o Vasco não entende que trazer um jogador com mais de 30 para atuar nas pontas seja, seja a solução. O próprio Vitinho, que jogou no Flamengo, no Botafogo, por exemplo, está livre no mercado, o Vasco nem cogita, justamente porque é um jogador caro e é um jogador que não entregaria tanto vigor físico. E o Vasco, o entendimento é que demanda um pouco e precisa de vigores, de jogadores com vigor físico.